Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito interessante, onde ele nos fala sobre o teorema fundamental da semelhança. Gente, essa semelhança sempre será feita ou será analisada em relação a polígonos do mesmo tipo. Como assim? Verifique que aqui eu tenho dois triângulos e aqui eu tenho dois trapézios aqui embaixo, certo? Então, a semelhança, ela só pode ser feita, ela só pode ser analisada entre figuras do mesmo tipo. Sendo assim, de repente, eu não poderia determinar a semelhança entre o triângulo e o quadrado. Não tem como, porque são figuras diferentes, tá? Agora, por que se trata de semelhança e, de repente, não de igualdade? Por serem figuras iguais. Bem, a semelhança vem justamente de acordo com o tamanho dos lados. Como assim? Verifiquem que, obviamente, esse triângulo aqui ele é maior que esse triângulo aqui do lado, pois os seus lados têm um tamanho maior do que esse triângulo aqui menorzinho, tá? Então, eu tenho as mesmas figuras, inclusive eu tenho as medidas dos ângulos iguais, só que os seus lados eles não têm a mesma medida. Na verdade, eles são proporcionais. E aí, de repente, eu vou utilizar o teorema fundamental da semelhança para determinar, pelo menos, o valor de um desses lados que a questão vem a pedir. Agora, como é que a gente vai utilizar, então, essa semelhança? Bem, a semelhança ela sempre é dada de acordo com a proporção entre os lados. Como assim? Vejamos aqui no exemplo do número 1 aqui, certo? O que acontece? Eu vou analisar, primeiramente, esse triângulo menorzinho, tá? Reparem que o 3 é o lado que está oposto a esse ângulo rosa e o 4 é o lado que está oposto ao ângulo azul. Quando eu falo em oposto, na geometria, é o que está um de frente para o outro, legal? Então aqui eu vou fazer a razão 3 para 4. E agora eu vou fazer essa mesma análise no triângulo maior, certo? Se eu comecei pegando ali o 3, que é o lado que está em frente ao ângulo rosa, eu devo fazer a mesma coisa do lado de cá. Então vejamos, em frente ao ângulo rosa eu tenho o lado igual a 6 e finalmente em frente ao ângulo azul eu tenho o lado igual a x. E aí de repente a questão me pede para que eu determine o valor do x. Bem, se as figuras semelhantes elas são proporcionais, então eu tenho que fazer o quê? Resolver a multiplicação em diagonal. Sendo assim, pessoal, acompanhe comigo. 3 vezes x é igual a 3x, igual a 6 vezes 4, cujo resultado é igual a 24. Como nós queremos achar o valor do x, esse 3 que o acompanha deverá passar dividindo para o segundo membro. E aí nós temos que resolver a divisão de 24 por 3. Neste caso, 24 dividido por 3 é igual a 8. Até porque, pessoal, 8 vezes 3 é 24. E fazendo isso, a gente consegue, então, resolver e determinar o valor do x, onde aqui nós acabamos de ver que ele é igual a 8. Repare um detalhe bem interessante. Quando eu falo em semelhança, é a semelhança, primeiro, das figuras iguais. Aqui, nesse caso, estamos trabalhando com dois triângulos. Só que a semelhança também, ela me dá lados proporcionais e ângulos congruentes. Como assim, professor? Os lados são proporcionais por quê? Aqui os lados são 4 e 3, aqui são 8 e 6. Onde tanto 8 quanto 6 são valores cujo, aqui no caso, são o dobro dos valores 4 e 3. Então, repare, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 2 é 6. Então, são proporcionais. E os ângulos são congruentes. Por quê? Porque eles têm os mesmos valores de abertura, só que são formados por lados diferentes, tá? Então, nesse caso, a semelhança é trabalhada dessa maneira. Agora, por exemplo, vejamos aqui embaixo onde eu tenho dois trapézios. Mas, professor, aqui o trapézio, a base menor está para cima, aqui o trapézio, a base menor está para baixo. Gente,
a ordem ou, de repente, a posição das figuras, isso não importa. Por quê? Porque nós temos que analisar sempre de acordo com os seus ângulos. Como assim? Vejamos. Eu vou começar fazendo aqui, então, ó, vou fazer a parte 2 agora, tá? Que a parte 2 é em relação aos trapézios. Eu vou começar aqui, então, pegando o 2, que é o lado referente a esse ângulo de 115 graus e esse vértice C que não possui ângulo nenhum. Então, vou ter 2 sobre. E aí, eu vou escolher agora esse lado à minha esquerda. Mas, professor, eu tenho aqui 4 lados com valores numéricos. O que a gente faz? Bem, se eu tenho que resolver uma proporção, pessoal, desses 4 valores, você só escolhe 2. Já é o suficiente. Sendo que, como eu quero achar o valor do x, obrigatoriamente, eu tenho que pegar um lado proporcional ao x, ou um lado correspondente a ele, tá bom? Vejamos aqui, então. Vou pegar aqui o 2,5, onde o 2,5 é o tamanho do lado formado pelos ângulos de 65 e 115. Então, minha primeira razão é 2 dividido para 2,5, certo? Eu vou pegar agora os lados correspondentes no trapézio maior. Então, reparem, esse 2, ele é o valor da base menor desse trapézio. Se eu analisar aqui esse trapézio, então, a base menor é x. Então, vou colocar x como razão também desse trapézio maior, tá bom? E, como eu peguei o 2,5 aqui, gente, onde o 2,5 é o lado que é de acordo com os ângulos de 65 graus e 115, a mesma ideia aqui, eu vou pegar o valor de 8,75, tá? Então, nós temos aqui, então, 2 sobre 2,5 igual a x sobre 8,75. E aí, de novo, pelo fato de serem figuras semelhantes, a gente tem aqui uma proporção onde essa proporção a gente vai resolver multiplicando em diagonal. Então, vejamos. Aqui eu tenho 2,5 vezes x, o que vai me dar 2,5x, tá bom? Igual a 2 que multiplica 8,75. Professor, mas aqui nesse caso, eu não me lembro da multiplicação de decimal. Não tem problema, vamos fazer aqui do lado, olha só. Eu tenho aqui então 8,75 vezes 2, certo? O que vai acontecer? Vejamos. 2 vezes 5 é 10, fica o 0, sobe 1. 2 vezes 7, 14, 14 com mais 1, 15. Fica o 5 e sobe o outro 1. 2 vezes 8, 16, mais 1 é igual a 17. Só que aqui no caso, olha lá, eu tenho 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, eu também tenho que voltar 2 casas decimais no nosso resultado. Então, olha só, 1, 2, 17,50. Então, nós temos aqui, ó, 2,5x igual a 17,50 ou 17,5, que é a mesma coisa. Por quê? Porque 0 após a vírgula não vale de nada. Então, poderia ter, de repente, aqui 17,5 mil. Também, ainda assim, o nosso resultado ou o seu valor equivalerá ou equivaleria a 17,5, pois zeros após a vírgula não valem de nada, tá bom? Beleza, então nós chegamos a esse resultado aqui, essa equação. Como eu quero achar o valor do x, pessoal? Atenção que o 2,5 que está com x passará dividindo. Então, nós teremos aqui nesse caso a razão ou a divisão de 17,5 para 2,5. Se você preferir, o que a gente poderia fazer? Como esses dois números têm apenas uma casa decimal, todos os dois valores, eu posso esquecer a vírgula desses dois. O que a gente teria aqui no caso, 175 dividido por 25. E aí, eu tenho que achar o valor mais próximo. Vejamos. Se eu pegar o 8, 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 5 é 40. 16 mais 4 já é 20, o que vai já ultrapassar o nosso resultado. Então, aqui, o mais próximo, olha lá, é 7. Por quê? Vamos lá. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com mais 3, 17.
e a subtração aqui foi igual a zero, o que me diz que essa divisão aqui nesse caso, ela é exata. Então aqui, pessoal, o x realmente é igual a 7, onde então 7 é o valor aqui desse lado EF, que é correspondente ao lado CD ou DC do trapézio menor, tá bom? Então, com isso, o que eu estou te mostrando? Nessa aula, nós vimos a utilização da semelhança de figuras ou semelhança de polígonos com o auxílio do Teorema de Tales ou auxílio da proporção para que a gente consiga resolver atividade envolvendo esse assunto. Lembrando um detalhe importante, tá? Que a semelhança, ela só existe com figuras iguais. Aqui nesse caso eu estou pegando dois triângulos e estou pegando também dois trapézios. Eu não tenho como, de repente, fazer a semelhança entre um retângulo e um triângulo. Ou, de repente, entre um trapézio e um losango. Não tem como, tá? A semelhança só se dá com figuras iguais. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.